Independência é deixar de ser dependente. E isso é muito relativo, né? Porque, na verdade, a gente vive em sociedade justamente porque nós não temos uma vocação nem biológica para vivermos de modo fortemente independente. Nós, ainda mais hoje em dia, que a gente é super especializado, então eu sou advogado, né? Eu sou professor de filosofia, né? Se me jogarem no mato, eu vou morrer em uma semana, provavelmente. Eu sou super dependente de viver numa polis, como diria lá o Aristóteles, o Platão, né? Porque eu só me realizo plenamente vivendo com outras pessoas, em comércio com elas. Mas é importante fazer a distinção, né? Eu sou relativamente independente no sentido de que até, assim, é uma grande ilusão, mas eu mando no meu nariz, né? Então eu posso ir no cinema, posso andar de bicicleta, posso me casar, posso me separar, né? Eu posso mudar de emprego, posso mudar de cidade, eu tenho liberdade para decidir certas coisas. Mas é tudo dentro de um esquema e dentro, até mesmo, por exemplo, para eu mudar para um outro país já complica. É possível? É possível, mas eu vou ter que abrir mão de muita coisa, né? Então, hoje em dia também tem a questão de que as pessoas vivem com os pais aqui no Brasil até os 30, 40, 50. Eu, na verdade, morei até ano passado com a minha mãe e só deixei de morar com ela porque a gente comprou um outro apartamento, ela está num apartamento, eu estou em outro apartamento no mesmo prédio. Então eu penso, eu realmente moro separado da minha mãe ou isso é só para contar? E também a questão de que ela já tem 82 anos, então, em certo sentido, ela precisa de mim para algumas coisas, assim como eu. Não que eu precise dela, mas a minha vida fica muito mais confortável, muito mais simples, tendo algumas coisas que ela faz ou garante para mim, que ela tem uma renda muito maior, né? Então, eu tenho uma vida, digamos assim, de filhinho de mamãe, né? Que é bem tranquila, a minha vida não tem problemas, né? Porque eu tenho essa base. Eu vivo muito dentro da perspectiva, na bolha econômica da minha mãe, que é uma aberração brasileira aqui, ela se aposentou do judiciário lá com 50 anos, ganha um dinheiro bastante grande, e essa é a realidade de muitas famílias. A pessoa já idosa, aposentada, às vezes é a maior renda de muitas famílias. Isso tem muitos problemas. As pessoas ficam dependentes, não que elas não pudessem se virar, mas elas não precisam, elas não se percebem necessitando. Eu, como psicanalista, que eu fui uma época, né, eu ouvia muito mães reclamar, os meus filhos, a minha filha, meu filho não sei o que vai ser dele quando eu morrer? Eu disse, não, quando a senhora morrer, a senhora não precisa se preocupar, porque eu tenho certeza, ele vai se virar. Mas enquanto a senhora estiver dando ajuda, ele também não vai se virar, porque ele não precisa, né? Essa percepção de necessidade de dependência, de independência, ela é muito relativa, é conveniência, na verdade. Então, nós somos criaturas feitas para trabalhar juntas, né? Para dividir coisas, que fica mais prático, a vida fica mais rica. Então, a ilusão de independência, sabe qual é a pessoa mais independente que a gente cruza no dia a dia? É o mendigo. Não, mas ele depende da ajuda das pessoas. Na verdade, não, né? Se ele precisa de dinheiro para alguma coisa, né? Ele decide no que ele vai gastar. É fácil de conseguir. Se ele quiser também pegar uns trocados por troca de trabalho, ele consegue também. Ele é extremamente independente. Por quê? Porque ele não faz questão de quase nada. Então, se alguém pegou o programa aqui para falar sobre a independência do Brasil, vou fazer o comercial aqui, né? Nós temos o nosso canal Enciclopédia de História, o Regis também está lá, né? Então a gente trata desse tema exaustivamente, a gente trata do tema lá no canal Enciclopédia de História, exaustivamente do tema independência do Brasil, que não foi independência, já deixa a provocação, foi separação, não há que se falar em independência, no caso de Brasil e Portugal. Partilha de bens. Foi uma partilha de bens, exatamente, dentro da mesma família, inclusive, né? Que acontece muito partilha de bens dentro da mesma família, aconteceu isso dentro da mesma família. Independência de países também, não vamos polemizar aqui, tudo é no canal Enciclopédia de História, não é aqui o local.
Independência é interdependência, né? Que a gente está falando aí, quer dizer, as pessoas interdependentes. O feminismo criou essa ideia de que você tem que ficar independente, né? A mulher é independente. Isso é uma bobagem, realmente uma quimera, porque o que existe na relação de casal, desde que as pessoas sejam livres, é interdependência. Mas o arrimo é fulano, é ele ou ela. Aí nós estamos discutindo quem é o arrimo, quem tem a renda maior. Já falou aqui em hipergamia, que é outra coisa também. Mas enfim, isso é uma coisa. Independência, é claro que ambos são interdependentes. Enquanto estiverem juntos, tem que continuar interdependentes. Filhos é um pouco diferente. Filhos realmente há que se falar em aquele filho que tendo o pai ou a mãe ou ambos como arrimos, de repente não precisa mais. E aí, às vezes acontece também, você fala muito dos aposentados, mas a gente também tem casos, historicamente muito comum, dos filhos que ajudam os pais, né? Os filhos que se dão melhor na vida, que conseguem, né? E aí os pais ficariam dependentes, não ficam dependentes. Né? A gente usa isso, uma expressão do direito, né? Dependente. Imposto de renda, quem é seu dependente? Então, aí é uma questão de arrimo. Independência no sentido de arrimo. Mas em termos de relação pessoal, é interdependência. A polis é bem isso. Nós moramos em cidades. A sua cidade aí tem, na conurbação, mais de 3 milhões de habitantes. A minha também tem mais. Na conurbação. Salvador também, na conurbação, é mais de 3 milhões. O que vale é a conurbação para efeitos, né, essa coisa de aí Porto Alegre, não é mais Porto Alegre, é Canoas, é Cachoeirinha, não importa. É a mesma polis, né? É a mesma continuidade urbana. Então, a cidade ela é extremamente interdependente, né? Porque você tem várias situações, até a água que você usa aí para tomar banho e para beber e tal, tudo que vai nos supermercados. Bom, eu sou independente, que eu não preciso usar o carro para ir no supermercado. Sim, mas tudo que está no supermercado foi transportado até lá e foi produzido em algum lugar. Né? Então, essa interdependência ela é positiva, ela é a vida em sociedade, é gregária. Quanto mais interdependência tivermos, melhor, na verdade. Não é uma coisa ruim. É algo a ser combatido. Eu quero ficar independente. Pense em alguém vivendo no meio do mato. Ele passa a depender das circunstâncias. De chove ou faz sol, de uma fera atacar ele ou não, de um escorpião atacar ele ou não, de uma cobra. Ele não fica propriamente independente. Né? E ele vai ter uma vida muito difícil e de repente ele vai preferir esse negócio de independência a deixar para lá. Eu quero até fazer um programa aqui, depois, o que é liberdade, né? Porque a gente tem uma ideia de liberdade. Há muito de quimera na ideia de liberdade. Eu sou livre. Bom, livre, nós não somos por definição, nós não somos livres. Existem liberdades qualificadas. Já falou aqui em outros programas, liberdade de expressão, direito de ir e vir. São liberdades qualificadas. São liberdades que exigem um complemento. Sou livre para escolher, como consumidor livre. Você pode escolher a Netflix ou a Amazon Prime. É uma liberdade que eu tenho de escolher entre uma e outra. Se eu vou pagar tanto numa aqui, outro vou pagar tanto na outra lá, vou assistir esse tipo de filme, vou assistir outro tipo de série. Isto é uma liberdade que você tem, uma liberdade de escolha. É mais uma das liberdades qualificadas. Mas liberdade, no sentido absoluto e filosófico, aí você vai falar que os filósofos já disseram sobre isso, ele leva o mesmo problema que a palavra independência leva. De que não é absoluta e jamais o será. Não existe liberdade absoluta e não existe independência absoluta. A não ser, né, não vamos falar aqui a palavra que dá isso, se a pessoa decide que não quer viver. Aí sim, bom, aí ela se torna realmente independente e livre.
no sentido filosófico, sim. E não, nenhuma coisa nem outra. Porque existe um agente para exercer a liberdade e existe um agente para tomar a independência, para se independizar. É um ato de um agente. Então, nem isso, nem assim se considerará algo como a liberdade ou como a independência. Né? Porque nós temos interdependência. E há uma ideia muito estúpida de que, eu sou dependente de fulano. Não. Você é interdependente com ele. Porque se ele não quiser também, é aquela história a gente estava falando antes do filho, né? O filho fica independente, né? Se emancipa aos 18 anos. Antigamente era 21, depois passou para 18. Mas os filhos continuam aos 25, 30, 40 anos dependentes. Bom, pela lei brasileira, se ele estiver fazendo faculdade, até os 24, que realmente ele não é que tenha a dependência, ele obriga o pai ou a mãe, obriga se ele tiver condições, né? Porque não vamos considerar que muitos são pobres e não têm condições, não tem o que fazer também. Mas vamos supor, então, se a pessoa tem condições de dar uma assistência ao filho. Mas muitos dão além disso. Ele é dependente. Não, existe uma interdependência, nem que seja afetiva, que seja emocional aí. Que faz com que ele ajude. Não vou deixar meu filho mal, vou ajudar. Isto não é dependência ou independência. Isto é basicamente uma interdependência que envolve laços afetivos que fazem parte da interdependência, a meu ver. A ideia da independência, ela é muito centrada em a pessoa tem opções que não vão envolver um sacrifício exorbitante. Então, quando se dizia as mulheres ficam aprisionadas no casamento, né? O que eles querem dizer com isso? Então, a mulher lá pelos 50 anos, o marido não tem mais fidelidade, não tem mais atração por ela, mas ela eventualmente ficava casada porque ela não via opções. Tá aí, se me separar vai acontecer o quê? Então, ela tinha que se submeter a muitas coisas. Não é que ela tinha que se submeter, porque sempre houve mulheres que resolveram se separar e se separaram. Mas o custo era muito alto, era mal visto, perdia a guarda dos filhos quando tinha filhos pequenos ainda, né? Então, tu conta assim nos dedos de uma mão o número de mulheres conhecidas que separaram. Acho que uma das poucas que eu me lembro agora, sei lá, a mãe do Tom Jobim se separou, né? Assim, mas eram raros os casos, porque era muito arriscado para a mulher, ela tinha que se virar. Então, se a mulher pudesse ser, então, professora de alguma coisa, ela podia ter uma profissão, mas, de modo geral, também as profissões de mulher geralmente são de meio período e pagam menos. Então, também era mais difícil, a vida era mais difícil em geral, né? Para tu ter um padrão assim que hoje seria considerado miséria total, né? Só numa casa grande tu tinha que ter bastante renda, as coisas eram caras porque elas eram feitas em menor escala, eram feitas de maneira mais local, com menos eficiência. Hoje em dia a gente é rico, né? Hoje em dia um aparelhinho como esse aqui, como ele é de alto valor agregado, às vezes os componentes aqui fazem um turismo internacional muito grande antes de ser juntados e trazidas para o Brasil e vendidas aqui. A interdependência aumentou muito. O custo de vida baixou enormemente. O que aconteceu? Nós passamos a incorporar coisas que a gente nem sabia que era possível como fundamental, viraram direitos ou necessidades essenciais. Não são. Se a gente tiver um problema, uma guerra, alguma coisa assim, a gente em um mês se acostuma a ficar sem, né? E é muito rápido. Mas assim, uma coisa como uma cidade, essa cidade aqui, que eu nem sabia que juntando a conurbação teria 3 milhões de pessoas, né? A gente depende muito do campo, né? Então, uma cidade, ela na verdade é uma concentração de recursos de uma região muito maior. Porto Alegre, ou a conurbação Porto Alegre, Alvorada, Viamão, Canoas, Novo Hamburgo e Sapucaia, sei lá, na verdade, basicamente, acho que grande parte do Rio Grande do Sul supre as necessidades
só de alimentação aqui de Porto Alegre. Muita gente vivendo numa região muito concentrada, né? Para alguém ser independente, realmente é como tu falou, ela tem que estar disposta, então, a viver no mato, né? Porque se for numa casa no campo, ainda assim vai ter energia elétrica, vai ter rede de água. Bom, talvez pegue água do poço, né? Mas é aquela coisa, aí ficou doente, né? Vai comprar remédio aonde? Já vai falar com as pessoas. Um ermitão, hoje em dia, é mais fácil ser um ermitão sendo um mendigo do que tentando viver no mato, né? Tu vai ter mais oportunidades, porque tem mais pessoas, mais bichos, mais comida rolando e sobrando por aí, né? Essa situação da independência, eu acho que tem muito mais a ver, então, com o que eu estou disposto e qual é o custo de romper, né? Então, hoje em dia, voltando à questão do casamento, as pessoas se separam por qualquer coisa, né? Por quê? Porque pode, né? Porque pode, as pessoas não desenvolveram ainda a maturidade para lidar com essa facilidade, né? E aí ficou esse paradoxo, as pessoas se casam, se separam, voltam para a casa dos pais, eu mesmo, de certa maneira, fiz isso várias vezes, e o fato de que os laços são muito líquidos, como diz aquele sociólogo, né, como é que é o nome dele? Agora esquecido. Amores líquidos, sociedade... Bauman. O Bauman, né? É tudo muito fluido, muito instável, muito impermanente, né? As minhas experiências, às vezes até com mulheres muito mais ricas do que eu, né? Eu pensei, eu sou realmente muito independente, porque nunca foi motivo para eu continuar com um relacionamento afetivo o fato de que materialmente era muito vantajoso para mim, né? E eu acho que isso é um problema da independência, né, no sentido pejorativo, né? Nós não temos mais paciência, disposição, nem comprometimento. A gente não está disposto a fazer quase que sacrifício nenhum por ninguém, né? Isso é um certo grau de independência que a riqueza contemporânea permitiu, mas, infelizmente, eu acho que, por mais que o pessoal veja o casamento e as amizades, as relações como é que tudo é tóxico hoje em dia, né? Eu acho que se perdeu muito. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem que reconhecer, parece que nós preferimos esse oba-oba, né? Concretamente, as pessoas estão mais isoladas, as pessoas sempre reclamam da vida, né? Eu não sei se realmente é algo que veio para ficar, se pode mudar, se a gente vai redescobrir laços mais firmes de alguma maneira, né? É um mistério, mas eu acho que o grau de interdependência é grande, mas é impessoal. E aí a dependência, no sentido de formar um vínculo do tipo, eu não posso viver sem você, né? Isso basicamente não se vê mais, né? É isso. Então, acho que concluímos que existe, claro, em sentido limitado ou qualificado, o conceito de independência se aplica, mas que não é absoluto. E a independência de países, ela é ainda mais relativa. Os países têm soberania, né? Mas se a vida ficar muito miserável em relação ao padrão de outros lugares, as pessoas começam a sair. Então, funciona melhor em ilhas, né? Sem querer citar Cuba. E até lá o Fidel deixava fugir de vez em quando para liberar pressão, né? Beleza. Vai incomodar lá fora. Exatamente.